Pois assim diz o Senhor Deus: trarei contra elas uma grande multidão, e as entregarei ao tumulto e ao saque. A multidão as apedrejará e as golpeará com as suas espadas. Matarão seus filhos e as suas filhas e queimarão as suas casas. Assim, acabarei com a perversidade da terra, para que isso sirva de aviso a todas as mulheres, e elas não sigam o exemplo de perversidade delas. Vocês serão castigadas por causa da sua perversidade e sofrerão as consequências dos seus pecados de idolatria. E saberão que eu sou o Senhor Deus. Amados, estudos e confrontos do livro de Ezequiel. Vem que hoje a gente vai estudar capítulo 23 e vamos saber quem são elas. Vem que eu vou te explicar tudo. Graça e paz, queridos. Pastor Alexandro aqui de novo. E a gente trazendo hoje o capítulo 23 do livro de Ezequiel, episódio 21 da série de estudos e confrontos do livro de Ezequiel. Mas calma. Se você caiu por aqui, no acaso, alguém mandou para você, eu vou colocar um card aqui em cima, uma bolinha, ela vai aparecer lá naquele canto lá, naquele canto esquerdo lá, e aí você clicando nessa bolinha, você vai ser levado lá para o Ministério Caminhos, o canal do Ministério Caminhos, e você vai ter acesso a todos os episódios, os 20 episódios que tem antes desse aqui. Querido, já são 20 episódios que a gente está gravando aqui, esse é o 21º episódio que a gente grava. Já temos 20 episódios. Como sempre, caminhando, devagar e sempre. Tá bom, querido? E eu quero que você leia o capítulo 23. Antes de você vir para o estudo, lê o capítulo 23. Pastor Alex, mas o senhor vai explicar. Não. Você leia. A palavra de Deus é autoridade. Ela é quem te traz o conhecimento, é ela que abre a tua mente, o teu coração. Eu posso até tentar te ajudar a explicar alguma coisa, mas ela é que vai te dar conhecimento, a instrução. Tá bom, querido? Quando você já vem lendo o capítulo, fica muito mais fácil. O que eu falar aqui vai fazer sentido ou não para você, porém, você já leu, você está instruído pela palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus é o melhor professor. Tá bom, querido? Bom, enquanto você vai abrindo aí, eu quero agradecer. Agradecer a cada pessoa que acompanha o canal, que acompanha a série de estudos e confrontos, são os meus corajosos, são os meus valentes. Eu quero te agradecer. Agora, eu estava percebendo, falei isso no episódio passado, vou tornar a falar. Eu percebo que caiu o número, de novo, de pessoas que assistem os estudos e confrontos e aumentou o número de audiência da palavra, do sermão. Não faz mal, tudo é palavra de Deus. Porém, eu considero os meus valentes esses que estão aqui, estudando o livro de Ezequiel, porque tem um objetivo, tem uma meta, querem entender esse livro. E o nosso objetivo aqui é trazer isso para você. Então eu quero te agradecer, você que está firmão aqui comigo, estudando o livro de Ezequiel, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado. E olha, eu quero te pedir uma coisa, curte, compartilha, se inscreve no canal, não deixa de fazer isso não. Quando você faz isso, o YouTube ele entende que esse vídeo é relevante, que esse vídeo tem alguma coisa para dizer às pessoas. E aí, quando as pessoas entram no próprio YouTube consultando sobre a palavra de Deus, mensagem, livro de Ezequiel, estudo bíblico, ele indica esse vídeo para que a pessoa assista, para que a pessoa possa receber esse vídeo, ou no Google, ou em outras ferramentas de busca. Então, faz isso por mim, curte, compartilha, se inscreve e comenta também. Eu não sei se a explicação é muito boa, eu não sei se você tem vergonha, seja lá o que for, comenta. O que esse estudo de Ezequiel tem sido para você? O que esse estudo tem trazido para você? Qual é a tua maior dúvida? Fala comigo. Se for uma dúvida legítima e eu souber responder, eu vou falar, eu vou colocar aqui, eu vou ter o maior prazer de responder. Então, não esquece não, comenta. Cada vez que você interage comigo aqui, o YouTube ele vai vendo que o vídeo
tem audiência e tem interação com as pessoas. Amém, querido? Então, vamos para a nossa lida aqui. Estudos e confrontos no livro de Ezequiel foi uma forma que Deus colocou no nosso coração de lermos sistematicamente o livro de Ezequiel e trazer um estudo, né? Explicando, falando, na maioria das vezes, um estudo quase que expositivo. Algumas vezes trago, sim, as aplicações práticas para os nossos dias, e aqui a gente fala de muita coisa. Amém, querido? Então, vamos, não fica com medo do nome, não. Me ama. É estudos e confrontos, porque não há como você estudar a Bíblia e não ser confrontado. Não tem como. Mas eu garanto para você que o nosso maior objetivo aqui é entender esse livro profético, esse livro que veio esse desejo através de um sonho. Tá aí, é um dos episódios, é o sonho, eu conto como é que veio a mim essa direção de gravar esse estudo. E, amados, cada dia que passa, eu me surpreendo mais com esse livro e vejo o quanto ele tem a ver com os nossos dias. Eu sei que muita gente não acredita nisso, muita gente acha que não, muita gente acha, pastor Alex é doido, que como é que esse livro tem a ver com os nossos dias? Tem. Esse livro tem muito a ver com os nossos dias. Esse livro também fala dos dias vindouros, também fala dos tempos do fim. Esse livro, ele serve para nos instruir, nos dar dica com relação a isso. Amém, querido? E hoje a gente vai falar do capítulo 23. Deus vai trazer uma alegoria para Ezequiel, uma alegoria que fala de duas irmãs, só que a gente já falou dessas irmãs aqui. Já, querido. Eu tenho falado nos últimos episódios que o livro de Ezequiel está fechando todas as pontas. E é verdade, a gente está perto de mudar de fase, tá? Falta um capítulo para a gente mudar de fase, um episódio para a gente mudar de fase, e aí a gente vai mudar de fase, tá? E aí depois eu vou explicar como é que vai ser essa mudança de fase no livro, para você entender direitinho, tá? Porque a gente vai ter alguns resumos para adiantar, né, esse estudo. Não que o resumo vai tirar a importância e o peso do livro, mas você vai entender o porquê que eu vou fazer alguns resumos. Mas todas as pontas estão se fechando, porque Deus ele está desdobrando toda a profecia. Tudo que ele falou no início de forma muito global, de forma muito modular, Deus agora ele está desdobrando, Deus ele está esclarecendo para o profeta cada item, cada ponto, ele está mostrando para o profeta. Por quê? Para nós que estamos lendo esse livro hoje, parece até repetido, parece mensagens repetidas, oráculos repetidos, mas não, querido, não é isso. Existem dois pontos que você tem que levar em consideração para que você não ache que o livro de Ezequiel é repetitivo. Quais são os dois pontos? Primeiro, às vezes o espaço de um capítulo para o outro tem uma diferença de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você consegue entender isso? Deus não falou semanalmente como a gente está lendo o livro aqui, está lendo, fazendo estudo. Não. Deus também não falou numa mesma ocasião, numa mesma reunião, tudo isso. Às vezes, de um capítulo ou de um bloco de capítulos para outro bloco de capítulos, tem 1, 2, 3 anos de diferença. Então, a gente está no capítulo 23 e aqui a gente está aproximadamente uns 4 a 3 anos antes da queda de Jerusalém. Está se aproximando a data da queda de Jerusalém. Há intervalos em que Deus fica em silêncio e ninguém, nem o profeta, nem os anciãos, nem ninguém tem direção nenhuma. Então você consegue compreender que o livro não é repetitivo e sim Deus está desdobrando depois de meses, depois de 1 ano, 2 anos, alguma coisa, detalhando. Outra coisa também que você precisa entender, Deus estava falando com um povo de dura cerviz, com a casa rebelde. Estou usando um termo que você já aprendeu aqui, que só é usado no livro de Ezequiel. Então, como ele está lidando com uma casa rebelde, um povo teimoso, então ele precisa, às vezes, repetir com ênfase e repetir detalhando para que eles acreditem que vai acontecer. Amado, só os anciãos já foram procurar Ezequiel para consultá-lo umas 2 ou 3 vezes, mesmo sabendo que Deus já falou desde a primeira vez que vai vir o juízo sobre Jerusalém. Eles não acreditam, porque a esperança deles é que isso vai acabar rapidinho e eles querem voltar para casa. Eles estão próximos ao rio Quebar, eles querem voltar para casa, eles querem voltar para Jerusalém. E Deus já falou que não, que o cativeiro vai durar aproximadamente 70 anos. Mas eles não acreditam, porque tem falsos profetas, tanto
na Babilônia, como tem falsos profetas lá em Jerusalém, que estão dizendo que não, que isso vai acabar rápido, que vai acabar logo. E é óbvio, para eles, um juízo que não vem ou que acaba rápido significa que eles estão bem na foto, que eles estão aprovados. E Deus está querendo justamente mostrar o contrário para eles, que eles não estão bem na foto e que eles foram reprovados sim. Amém, querido? E aí Deus vai trazer no capítulo 23 uma alegoria, tá certo? Ele vai trazer a alegoria das duas irmãs. Eu vou usar vai ser o dialeto segundo o pastor Alex, tá bom? Eu vou usar aqui uma expressão, né? Eu vou usar uma fonética aqui para a gente identificar o nome dessas irmãs, para a gente não confundir uma com a outra, tá? O-olá e o-olibá. O-olá e o-olibá. Pode ser que a pronúncia correta não seja essa, tá bom? São dois Os lá, né? O-olá é a primeira irmã e o-olibá é a segunda irmã. Então Deus está trazendo a alegoria dessas duas irmãs. E aí você deve estar se perguntando, pastor Alex, tem a ver com que capítulo que passou para a gente voltar, né? Quem quer voltar para ver de novo, tem a ver com o capítulo 16, episódio 14. Você vai lá que você vai ver que lá Deus falou da origem, quando ele encontrou, né, Israel, como é que elas eram, as irmãs dela, como é que elas eram, né? E ele fala de duas irmãs. Ele fala da irmã mais velha, que é a mesma irmã mais velha que a gente vai falar hoje, que é a Olá, e aí ele vai falar de uma irmã mais nova, que é Sodoma. Só que lá no capítulo 16, ele não dá nome para elas, ele chama pelo nome da cidade. Ele fala de Samaria, a irmã mais velha, e Sodoma, que é a irmã mais nova. Tá certo, querido? Agora, hoje, ele vai usar essa alegoria falando de duas irmãs. Ele está falando de O-olá, que é Samaria, e O-olibá, que é Jerusalém agora. Ele não está falando de Sodoma, tá bom, querido? Outra característica desse capítulo, tá? É que lá no capítulo 16, Deus estava falando da questão mais religiosa, da questão cerimonial, da profanação dos atos, dos atos religiosos, tá certo? E aqui no capítulo 23, Deus está falando das questões políticas, das relações políticas. Ou seja, tanto teve um adultério, tanto teve uma traição lá atrás no capítulo 16, na questão religiosa, nas questões cerimoniais, na profanação das questões cerimoniais, litúrgicas, como agora Deus está falando que teve uma profanação, uma traição aqui nesse episódio, nesse capítulo 23, só que é uma traição política. E aí você deve estar pensando, deve ficar confuso do seguinte, mas pastor, a traição para Deus não tem peso só na questão espiritual? Tem que ter também peso na questão política? Sim, amados. Deixa eu te explicar uma coisa antes da gente invadir o capítulo de vez. Para o povo do Oriente, o Oriente Antigo como um todo, as nações do Oriente Antigo como um todo, a vida espiritual era uma coisa só, não havia vida material e vida espiritual. Esse dualismo, essa divisão de vida espiritual e vida material, ela não é uma fonte confiável. Ela veio através dos gregos, alguns anos, alguns poucos séculos antes de Cristo, veio essa ideia. Podemos aí falar de 3 a 1 século antes de Cristo. Com a difusão do Império Grego, com o desenvolvimento do Império Grego e acatado pelo Império Romano, criou-se essa concepção filosófica, mais filosófica do que tudo, de uma divisão onde o homem ele tem duas vidas, né, duas atuações. Ele tem uma vida espiritual e uma vida material. Amado, isso está errado. Até hoje nós cultivamos isso. Até hoje nós fazemos isso e isso está errado. Deixa eu te explicar isso. Quando é que nós fazemos isso? Quando nós achamos que temos uma vida espiritual, vamos para a igreja, temos uma Bíblia, temos um perfil. É como se nós criássemos um personagem, um avatar evangélico. E temos aquele cara que é o empresário, o estudante, a dona de casa, aquela pessoa que é material, aquela pessoa que ela tem uma vida normal, uma vida secular normal. Amados, está errado, isso não faz parte da vontade de Deus.
Deus não projetou a vida dessa forma. Lá atrás, antes, no Antigo Oriente, os homens encaravam a sua vida numa dimensão só, onde se misturava a vida material e a vida espiritual. Ou seja, eu nem posso te falar que aqueles homens do Antigo Testamento, do Antigo Oriente, eles dividiam suas vidas, porque para eles não havia divisão mesmo. Essa divisão que hoje existe para nós é uma concepção que veio da Grécia bem antes de Cristo. Né? Quando eu digo bem antes, eu digo pertinho ali, né? O período interbíblico, isso surgiu no período interbíblico, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Para o Oriente Antigo, Abraão, Isaac, Jacó, Ezequiel, Jeremias, Daniel, Neemias, Esdras, para essa galera aí, não existia essa divisão. Então não tem nem como a gente dar exemplo disso, nominar isso, porque na cabeça deles não existia isso. A vida era uma só, o homem é composto de uma dimensão só e ele tem a vida dele espiritual e a vida dele material. Juntas, acabou, é uma vida só. E Deus interferia em todas as áreas da vida dele. É aí que eu quero falar isso para você. Deus, ele pode interferir em todas as áreas da nossa vida. Através desse pensamento, através dessa filosofia, Deus, ele vai interferir em todas as áreas da nossa vida. Amém, querido? Glória a Deus. Então, vamos continuar aqui para que você possa entender. Então, quando Deus está falando aqui da prostituição, no capítulo 16 espiritual, e agora ele está falando da prostituição política, Deus está falando de uma mesma prostituição. Ou seja, de uma prostituição que apenas aumentou de dimensão. Ela foi tão difundida em relação aos princípios cerimoniais litúrgicos, que era a vida espiritual deles, que ela invadiu também as relações sociopolíticas dessa nação. Amém, querido? É isso que Deus está querendo dizer aqui, tá bom, querido? Então, vamos lá. O capítulo é dividido em duas partes. O capítulo é dividido do verso 1 ao 35, onde ele conta as histórias dessas irmãs, e do capítulo 36 a 49, onde ele fala dos juízos e dos efeitos sociais que isso vai trazer, tá bom? Então vamos começar lá no verso 1 e 2, como sempre, né, vem a palavra do Senhor Ezequiel, ele está mudo, ele não está falando com ninguém, mas a palavra vem a ele, e aí ele inicia a narrativa da história das duas irmãs. Ele diz que são filhas da mesma mãe. Isso quer dizer o quê? Elas são da mesma origem, elas são da mesma descendência, ou seja, Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá, tá certo? São filhas da mesma mãe, são filhas da mesma origem. No verso 3 vai dizer que ainda jovens se contaminaram no Egito. Tá falando lá do livro de Êxodo, está falando da entrada, final do Gênesis, entrada do povo no Egito e início do Êxodo, ou seja, quando o povo já estava escravo no Egito, tá certo? Então, fala que se contaminaram lá. E qual é a alegoria que Deus vai usar para falar dessa contaminação? Uma alegoria até forte. Se tiver criança aí, tira a criança aí, tá? Se tiver criança aí, tira. Ele fala que apalpou os seios da virgindade. O que é isso? Que alegoria é essa que Deus está usando? Deus está falando o seguinte, olha, elas se contaminaram, elas foram apalpadas, elas foram violadas. Por quem? Pela idolatria. Quando o povo de Israel se misturou com o povo do Egito, ele pegou para si a idolatria. Ele pegou para si a idolatria. Lembre-se que quando o povo de Israel entrou para o Egito, ele tinha uma noção muito bem dada sobre o monoteísmo, ou seja, o ter um único Deus, porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que se revelou para eles pessoalmente, havia dado provas suficientes de que ele era o único Deus. Ele era o único Deus. Né? Então, o que acontece? Eles foram para o Egito, em um número menor de pessoas, e eles sabiam que havia um único Deus. Porém, eles ficaram lá no Egito e eles acabaram adotando toda a idolatria que tinha no Egito. Muito embora a idolatria do Egito fosse uma idolatria diferente, não era uma idolatria totalmente politeísta, mas era uma idolatria a deuses estranhos,
E era uma idolatria que agora me fugiu o nome que se dá, o nome técnico, teológico que se dá a esse tipo de idolatria. O que acontece? No Egito antigo, apesar deles terem muitos deuses, um deus estava em voga. Um deus era o superior a todos. Um deus era que comandava todos. Não é esse tipo de politeísmo que a gente vê por aí, que acredita-se em vários deuses. Temos algumas religiões na qual se acredita em vários deuses. Não. No Egito, apesar de haver vários deuses, era muito comum se encontrar uma espécie de monoteísmo dentro do politeísmo, vamos dizer assim, tá? Me fugiu agora o nome, tem um nome específico para isso, mas onde haviam vários deuses e um deus era que comandava tudo. Enfim, ele vai dizer no verso 3 que essas filhas se contaminaram lá no Egito. Eu estou te dando exatamente onde é que foi a contaminação. No verso 4, Deus vai identificar quem são as irmãs. Ele vai falar, Olá é Israel, o reino do norte. Ele vai falar aqui Samaria. E Olibá, Judá, Jerusalém, para ser mais específico. A tradução de Olá, e aí, vamos lá, é uma tradução aproximada, não é uma tradução perfeita. Como eu te falei no episódio passado ou antepassado, esse hebraico dessa parte do livro é um hebraico complicado, mas ao que parece, faz um pouco de sentido teológico, é que Olá é sua tenda e Olibá é minha tenda está nela. Faz sentido por quê, pastor Alex? Pelo seguinte, eu não sei se você tem esse conhecimento a respeito disso, mas quando dividiu-se o reino do norte e o reino do sul, ficou uma briga de aonde seria o templo, aonde seria o tabernáculo, aonde seria a casa, né? Porque, na verdade, Jerusalém já tinha o templo de Salomão. Todos, na época, ainda quando o reino estava unido, né? Tanto os do norte como do sul, se reuniam no templo de Salomão. Depois da morte de Salomão, que o filho dele, o filhinho, o playboy, assume o reinado, se divide os reinos, o que aconteceu? Eles meio que criaram uma briga. O reino do norte não queria mais vir em Jerusalém, no reino do sul, para as festas anuais e para apresentar os seus sacrifícios. Então eles criaram um templo lá no norte, lá em Samaria, lá na capital deles lá. Então, Olá, que é Samaria, significa sua tenda, ou seja, eles têm a tenda deles lá. E Olibá é minha tenda está nela, ou seja, como Deus falando, a minha tenda, o meu tabernáculo está em Jerusalém. Tá? Isso não vai aqui dizer que Deus estava em Jerusalém, não estava no norte. Meu Deus, não, nada disso. Deus apenas está dizendo, com esses nomes, é uma forma de identificar. Lá eles têm uma tenda, lá é o norte, lá é Samaria, lá é Israel, e aqui é o sul. Aqui a minha casa está lá nela. Lá onde fica a minha casa? Lá onde fica o meu tabernáculo? É mais ou menos Deus falando assim, dando meio que um endereço, tá? Aqui é o sul, Judá, Jerusalém. Tá bom, querido? Amém? E é óbvio que Deus vai mudar essa concepção. É só você abrir em João capítulo 4, quando Jesus conversa com a mulher samaritana. Você vai ver que existe essa rixa, essa briga. A mulher samaritana fala para ele, mas Senhor, uns dizem que só se pode adorar lá, né, no templo, lá de Jerusalém, outros falam que só se pode adorar no norte. E aí Jesus dá a resposta que é para nós hoje, a nossa resposta é aquela: haverá um tempo em que não importa o lugar onde vai se adorar, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E, na verdade, ele já estava ali falando do que iria acontecer, que era ele mesmo, Jesus, trazendo o templo para dentro de nós. Quando o véu do templo, de alto a baixo, se rasga, ou seja, o próprio Deus é quem rasgou o véu. Você talvez nunca parou para entender essa expressão. E o véu do templo, de alto a baixo, se rasgou. Ora, se o templo era alto, como é que ele podia rasgar de cima para baixo? Era mais fácil algum intruso, algum, né, mais empolgado, começar a rasgar de baixo para cima. Mas não, de alto a baixo, dizendo que Deus é quem rasgou o templo. Amém, querido? E o próprio Jesus vai dizer que destrói aquele templo e o reconstrói em 3 dias.
Alguns pensam que foi a destruição de 70 depois de Cristo por causa de Nero, aquela coisa toda. Não. Jesus estava falando que aquele templo perderia o sentido simbólico do cerimonial, porque o sacrifício dele seria suficiente para todas as coisas. Tanto prova que ele está falando que 3 dias depois ele reconstruía, ou seja, era a ressurreição. Então, hoje, quando a gente pega Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 3, 16, fala: ora, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? É Cristo em vós, a esperança da glória. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo por causa de Cristo Jesus, o sacrifício que ele fez por nós. Amém, querido? Bom, então tá explicado aí. O Olá é Samaria, reino do norte Israel. O Olibá é Jerusalém, reino do sul Judá, é a mais nova. O Olá, Israel, é a mais velha. O Olibá é Judá, a mais nova. E aí, no verso 4, Deus vai falar: ambas eram minhas, ambas eram do Senhor, e tiveram filhos e filhas. Ou seja, elas cresceram, elas se desenvolveram, elas eram propriedade de Deus. Antes de mais nada, elas eram propriedade de Deus. Povo de Deus, povo exclusivo de Deus. Amém? A prova é que quando Moisés vai falar com o faraó para deixar o povo ir para adorá-lo no deserto, é o povo de Deus. Deixa o meu povo ir para me adorar. Amém, querido? Deus fala assim, o meu povo, então, propriedade dele. Uns 2 episódios atrás aí eu expliquei que um dos juramentos que Deus fez a esse povo é que esse povo seria propriedade dele. Então leve isso a sério. Você e eu somos propriedade de Deus. Somos propriedade de Deus. Aí você deve estar falando: mas pastor, isso é Velho Testamento. Lá vem você com essa história de Velho Testamento e Novo Testamento. Isso é muito bom para teólogo liberalista, isso é muito bom para reformado, mas para gente que crê na Bíblia integralmente, amado, mudou sim, contextualizou sim a aliança, mudou sim as questões de preceitos, conceitos, as questões litúrgicas, isso mudou, isso a gente entende, mas deixa eu te falar uma coisa: o Velho Testamento é a sombra das coisas que iriam acontecer no Novo Testamento. Então, para com isso, nós somos propriedade de Deus. Isso que ele já falava, que ele fez juramento pelo nome dele, que era propriedade dele, Pedro vai falar na sua epístola, capítulo 2, verso 9. Ele vai falar: vós sois propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio, reis e sacerdotes de Deus. Amém? Tá aí, te dei uma passagem do Novo Testamento. Tá bom, querido? E aí, entre o verso 5 e o verso 10, Deus vai falar da irmã mais velha. Ele vai narrar a história de Olá, de Samaria, da irmã mais velha, né? Ele vai dizer no verso 5 que ela se envolveu com a Síria. Ele vai falar no verso 6 que ela se encantou, né, com os principais, com os governadores da Síria, né? No verso 7 ele vai dizer que ela se misturou com esses governadores, com esses políticos. Você entendeu por que esse texto, esse capítulo aqui fala da política? São alianças que estão se formando ali, né? No verso 8, ele vai dizer que Olá, Samaria, deu continuidade ao que aprendeu no Egito, a idolatria que aprendeu no Egito. No verso 9, né, diz que Deus entregou a Olá, Samaria, aos seus amantes, o reino do norte aos seus amantes, ou seja, entregou na mão dos assírios. E no verso 10 diz que Samaria trouxe para cima de si as consequências do juízo daquilo que ela procurou. E que por isso ela perdeu seus filhos, a morte dos seus filhos e a má fama, a instabilidade. Ok? E pasmem, Deus está falando com Ezequiel. Deus está falando com Ezequiel. Nessa ocasião, Israel, Samaria, já não existia mais. Deus havia pulverizado. Esse foi o primeiro exílio. Não o primeiro dessa história aqui. O primeiro lá de cima, do Reino do Norte. O exílio onde Deus entregou para a Síria. E a Síria destruiu totalmente o Reino do Norte. Pulverizou o Reino do Norte. Espalhou o Reino do Norte para todo quanto foi lado. O Reino do Norte, ele pereceu antes do que esse episódio aqui do Reino do Sul. Tá certo? Tranquilo? Do verso 11 ao verso 21, Deus vai narrar a história de Olibá, que é Jerusalém, que é Judá. Tá certo? Então ele vai falar que ele já vai começar dizendo o seguinte, que para piorar a situação, Jerusalém fez
pior do que sua irmã mais velha, Samaria. Tanto na quantidade de amantes, como da corrupção, que foi maior. Ele já começa falando que a prostituição e a corrupção de Oholibá foi maior do que sua irmã Oholá, né? Ou seja, a profanação de Jerusalém também na área política foi maior do que a da sua irmã Samaria. Por isso que estava vindo juízo agora sobre Judá. Tá certo? Ele vai falar isso no verso 11. Mas, pastor, por que o número de amantes maior? Porque ela não. A gente vai ver que Oholá se envolveu só com a Síria. Oholibá, que é Jerusalém, se envolveu com a Síria, se envolveu com Babilônia e, por fim, que eu já expliquei aqui, que é aquela aliança que Zedequias vai criar, vai fazer agora, nesse período exato em que Ezequiel está recebendo essa palavra, Zedequias está de namorico com o Egito. Então, 3 amantes. E o pior, para Deus, se torna pior por quê? Você viu que na parte que ele explica a história de Oholá, a irmã mais velha de Samaria, ele fala, ela deu continuidade aos costumes que aprendeu no Egito. Ela apenas deu continuidade aos costumes que aprendeu no Egito. Ela não se meteu com o Egito de novo. Oholibá, Jerusalém, me faz o favor de dar a continuidade e ainda se envolver de novo através do reinado de Zedequias, que é o rei atual de Jerusalém, através de uma aliança que ele está fazendo com o Egito, para tirar proveito do poder bélico do Egito. Mas vai se dar mal com isso. Já explicamos isso em alguns capítulos aí anteriores, tá certo? Verso 12, Deus vai falar que Jerusalém fez aliança com a Síria, né? E no verso 13, Deus constata que Oholibá, Jerusalém, está seguindo o mesmo caminho de Samaria, o mesmo caminho da sua irmã mais velha, né? E aí o que acontece? Jerusalém, do verso 14 ao 17, Deus vai dizer que ela aumenta ainda mais a sua prostituição, né, quando ela se mete com a Babilônia. Ela não faz só o que Samaria fez de se meter com a Síria, mas ela vai se meter com a Babilônia. Do 14 ao 17 ele vai explicar isso. E aí, no verso 18, Deus diz que abandona Jerusalém. Nós vimos isso quando Deus bota o profeta Ezequiel lá no templo e mostra, ó, estou largando de mão, estou saindo fora, eu não estou mais aqui nesse lugar. Por que Deus fez isso? Ele agora está falando aqui, no verso 18. Tá certo? Tranquilo? Mas Jerusalém se prostituiu ainda mais, se envolvendo com o Egito novamente. Você vai ver isso no versículo 19 e 21. 19 e 21, Deus vai falar, olha, eles se sujaram ainda mais quando se meteram com o Egito de novo, né? Bom, quando chega no verso 22 ao 24, Deus vai reafirmar o motivo do juízo, explicando que vai trazer os amantes de Jerusalém contra ela. Ou seja, Deus está dizendo que vai trazer os assírios e os babilônicos. Os babilônicos a gente já sabe. Os babilônicos a gente já sabe que vai invadir, está perto, daqui a 3 ou 4 anos vai haver a terceira invasão de Nabucodonosor em Jerusalém. É dessa invasão que Deus está falando. Só que depois cai o Império Babilônico e entra o Império Medo-Persa, que na verdade já é uma parte, uma influência assíria, pegando e dominando o Império do Babilônico. Tá certo? Tranquilo? Então, essa palavra que Deus diz que vai entregar Oholibá, Jerusalém, na mão dos seus amantes, Babilônia e Assíria, se cumpre no Império Medo-Persa. Tá legal? Tranquilo? Do verso 25 ao verso 26, Deus vai dizer, vai relatar algumas consequências do juízo que Jerusalém puxou para cima dela. Mutilação, corte de orelha e nariz. Isso era feito quando uma nação era dominada. E aí queria humilhar com requinte de crueldade os seus escravos, cortava-se a orelha e cortava-se os narizes. Tá? Morte, né? Ele diz que vai cair a espada, isso a gente já sabe. Né? Diz que vai levar os seus filhos, ou seja, a Babilônia vai levar a sua posteridade, e é verdade, isso na verdade já está até se cumprindo. A gente já sabe que Daniel já está no palácio, então vai acontecer pior ainda. Tá? Os filhos de Zedequias, os príncipes, é desses filhos que Deus está falando. E filhos, sim, da nação, do povo normal, do povo, né? Aqueles que eram mais bonitos, mais inteligentes. Já expliquei isso aqui. Né?
E o restante, o que sobrar, vai ser consumido pelo fogo. A história da panela, aquela panela lá do teatro que Ezequiel coloca, e uma história de uma panela que vem aí pela frente. No próximo episódio, a gente vai falar de uma outra panela que a gente já falou aqui, mas vai voltar a falar dessa panela de novo, tá certo? Tranquilo? Deus fala que eles arrancarão as roupas delas. Esse arrancar roupas, amados, é vergonha, nudez. Vai ser exposta a uma nação que vai ser exposta. Tá? E levarão as suas joias, ou seja, o seu trabalho, a sua produtividade, a sua riqueza, o seu poder econômico, tá certo? Então, vão perder isso tudo aí, tá? Do verso 27 ao verso 34, Deus, ele detalha mais uma vez esse trecho, né? O trecho anterior. Ele vai falar da ironia, né? Qual é a ironia que Deus começa aí no verso 27? É que Deus vai entregar Jerusalém na mão daquelas que eles sentem mais nojo, né? Que é Síria e Babilônia. Que ironia, né, amado? Porque se eles se meteram com Babilônia eles se meteram tanto com Babilônia e com a Síria, né? E agora eles têm nojinho, né? Deus está entregando na mão deles. Então, para você entender essa passagem aí meio irônica, é isso que está rolando, tá? Deus reafirma, eles vão levar o fruto do trabalho de vocês, vão te deixar nuas por causa da contaminação com os ídolos, tá certo? E Deus diz o seguinte, e aí é bom a gente entender essa parte. Ele fala, como você andou no caminho da sua irmã Samaria, ele está falando com Jerusalém, você vai beber no mesmo copo que ela, até a última gota. Quando Deus fala que ela vai beber no mesmo copo que ela, ele está falando do juízo. O juízo que ele trouxe no norte, ele vai trazer para o sul, ele vai trazer para Judá. Porém, ele vai falar aqui que é até a última gota. Significa que vai até as últimas consequências, que não tem jeito. Tá? E ele nomina esse copo como copo de espanto e copo de desolação. O desespero é tão grande que ele fecha o verso 34 dizendo que Jerusalém vai rasgar os próprios seios, rasgará os próprios seios. Entenderam, né, amado? Não tem roupa para ser rasgado? Vou explicar melhor. Quando o povo judeu no Oriente Antigo, alguém se assustava, o horror era muito grande, o espanto era muito grande, rasgava-se as roupas. O símbolo era rasgar as roupas, rasgava-se as vestes. Só que as roupas já não foram tiradas, eles não estão nus, então vai rasgar os próprios seios, tá certo? Bom, o verso 35 é um verso que eu quero dizer para você que a gente precisa atentar. Quem vira as costas para Deus tem que aguentar as consequências. É isso que o verso 35 está falando, né? E aí no verso 36 começa a segunda parte, ele fala o seguinte, filho do homem, ou seja, vou repetir de novo o que isso significa. Filho do homem, ele está falando, Ezequiel, você não é melhor que ninguém, você é filho de mulher, você é tão pecador quanto os outros, você é filho do homem. É isso que Deus relembra a Ezequiel. Mas nem por ser filho do homem, filho de mulher, ele vai deixar de falar, você está pronto para julgar? E aí, novamente, pela terceira vez, pastor Alex vai trazer essa palavra aqui, para a geração aí que está no não julgueis, não mexe comigo, não me julgue, você é tão imperfeito quanto eu, não julgueis. Deus levanta homens imperfeitos para julgar as nossas abominações, para julgar aquilo que nós erramos, que nós pecamos. Deus faz dessa forma. Você que vive falando, não julgueis, porque é um tal de não julgueis, eu já expliquei aqui, eu acho que foi no episódio passado, mas eu estou falando isso desde o episódio antepassado, mas vamos lá de novo. Esse não julgueis, ele é da hipergraça. Ele é pecado, é uma forma de justificar os teus pecados, aqueles pecados que você gosta de fazer, aqueles pecados que fazem cosquinha, aqueles pecados que você adora fazer. E aí, para que ninguém se aproxime de você e você tenha como justificar esse pecado que nós descaradamente não deixamos, a gente usa essa palavra, não julgueis, não julgueis. Só que eu estou batendo nessa tecla para você entender que Deus sim levanta homens normais, pecadores, para nos julgar. Porém, a diferença desses homens é que são homens humildes, que se indignam com o pecado e que tentam mudar e que sabem o sabor do fruto do arrependimento. Guarda isso no teu coração e começa a viver essa vida, amado. Porque quem vive pecando é porque, infelizmente, não teve ainda vontade de parar de pecar. Tá certo? Tranquilo? Vamos nós.
Do verso 37 ao verso 45, Deus ele vai relatar como vai se dar esses atos de juízo que ele está trazendo para cima de Jerusalém. Ele inicia configurando o crime de adultério, porque ele está lidando com adultério, as irmãs adulteraram, você leu o capítulo 23, você entendeu que elas se deitaram com os poderosos dos assírios, se deitaram com os poderosos de Babilônia, e agora estão se envolvendo com o Egito, né? Só que Jerusalém piora o quadro dela, porque elas oferecem os filhos que tiveram com Deus em sacrifício. Verso 37. No verso 37 vai ficar claro que Judá piora, Jerusalém piora a situação dela. Ela faz pior do que o Reino do Norte, do que Samaria, do que Israel, porque ela pega os filhos que ela teve com Deus, os próprios filhos dela, e oferece em sacrifício nessas alianças políticas. Porque a aliança política daquela época, e agora você vai entender quando eu falo que o homem do Oriente Antigo, tudo para ele era uma mesma coisa, não havia dimensão material e dimensão espiritual. Não, para ele era tudo uma mesma coisa, que as alianças políticas, elas implicavam na adoção dos deuses da idolatria e dos sacrifícios, dos rituais pagãos que aquela nação que estava se aliançando trazia com ela. E nessa aliança de paganismo, eles pediram os filhos e eles sacrificaram os seus filhos, tá certo? Eles profanaram o santuário de Deus, verso 39. Já expliquei o que é isso. É dizer que o que é santo não é mais santo e usar isso para qualquer coisa. A prova vem a seguir. Eles utilizaram as coisas santas do Senhor, verso 40 e verso 41, para celebrar essas alianças políticas em festas, como se fosse uma festa política. E aí eles usaram as taças do Senhor, as bacias, sim, as mesas, todos os utensílios da casa do Senhor, que era santo, eles utilizaram para festejar, para ratificar essa celebração política. Essa celebração se estendeu, versos 42 e 44, ela se estendeu, foi muito além do que se podia imaginar, e ela virou orgia, profanação, prostituição, né? E com homens desonrados, esses homens aí, que você está lendo aí no verso 42 e 44, que fala que são homens de baixo nível, homens que a gente entende nas versões como pobres, homens populares, quer dizer que ela se prostituiu de uma tal forma que agora ela já não estava nem mais se relacionando com os poderosos, com os governadores, com os príncipes, e sim com homens de baixo calão. E aí Deus no verso 45 vai dizer que, vou enviar homens justos para julgar você. É aquela história que eu acabei de falar do você está pronto para julgar? Quando nós nos colocamos com frutos de arrependimento, com humildade, nos tornamos justos. Não porque somos justos, mas porque somos justificados. E aí sim, Deus procura homens que ainda têm um pouco de senso para poder mostrar para o seu próximo o caminho errado. É isso que é julgar. Tá certo, querido? Bom, o objetivo do Senhor, né, é trazer o juízo, né, um juízo bem próximo ao adultério. A gente vai ver que ele vai falar de apedrejamento, ele vai falar de apedrejamento, né? Isso é um juízo, é uma pena básica para as mulheres que adulteravam na época, né? Versos 46 e 47, e Deus diz que vai acabar com essa perversidade aí no versículo 48, o texto que eu li na introdução aqui do vídeo. Ele vai acabar com essa perversidade e vai servir de exemplo para que as mulheres não sigam o exemplo delas duas, né? E Deus fala que isso tudo é responsabilidade deles, que esse juízo só está vindo por causa da responsabilidade deles. E às vezes nós esquecemos que nós temos responsabilidades diante de Deus, e Deus diz que vai fazer, porque Ele assim o disse. E eu quero encerrar esse vídeo falando o seguinte: de repente você deve estar pensando, Pastor Alex, mas como que a gente traz isso para os nossos dias? Como é que a gente pode encarar essa profecia para os nossos dias? É simples, querido. É simples. Você nota que toda vez que Deus fala da fidelidade do povo dele para com ele, ele usa o exemplo do casamento? Já é a segunda vez, capítulo 16 e capítulo agora 23, ele usa o exemplo de mulheres que eram casadas com ele e que adulteraram, que pecaram, que traíram o próprio Deus. Você já reparou que Deus usa esse exemplo? Deus sempre fala da fidelidade para com ele,
fazendo uma analogia, uma comparação, usando como simbolismo o casamento, porque para Deus o casamento é a aliança entendida pelo homem como a mais próxima de uma aliança que ele pode fazer para com o seu povo. Você já reparou que quando se fala de Jesus, fala-se que nós somos a noiva dele? Você já reparou que toda vez que fala da relação de Jesus com a igreja, da igreja para com Jesus, é uma relação marital, é uma relação de marido e esposa, de noivo e noiva? A gente, no Novo Testamento, é muito usado a ideia do noivo e da noiva por causa das bodas do Cordeiro que ainda vai acontecer no final, lá no Apocalipse. Está descrito no Apocalipse. Deus não muda. Canso de falar isso aqui várias vezes. Deus não muda. Da mesma forma que Deus faz uma aliança com o seu povo, e que para nós entendermos, nós que temos a mente limitada, para nós entendermos, Deus usa o exemplo, o simbolismo do casamento, para que a gente entenda qual tamanha é essa aliança. Ele também continua falando conosco sobre uma aliança marital, uma aliança de cônjuge, uma aliança de casamento, em relação a Jesus, que está para acontecer. Então, querido, presta atenção, nada está na Bíblia à toa. Talvez você fique pensando que o pastor Alex é maluco por estar falando do livro de Ezequiel, estudo do livro de Ezequiel. Não, querido. Eu estou trazendo para vocês aquilo que traz juízo sobre as nossas vidas, as abominações que atraem juízo para as nossas vidas, os pecados que trazem problema para as nossas vidas. Sim, os erros e os desvios de caráter da nossa liderança. A liderança que está adormecida, a liderança vacilona, a liderança que tem tratado com irresponsabilidade um dos maiores trabalhos que um homem, um privilégio que o homem poderia ter, que é cuidar de vidas. E a liderança trata isso como se fosse nada, trata isso para o seu bel prazer, trata isso para o seu próprio interesse. Já expliquei aqui que quando nós idolatramos algo, é porque o nosso interesse pulou acima dos interesses de Deus. Procuramos só o nosso benefício, o nosso interesse, aquilo que é bom para nós. Quando fazemos isso, caímos em idolatria, caímos em adultério. Por que você acha que Deus nos impeliu a trazer esse estudo de Ezequiel? Porque isso tem a ver com os nossos dias. Os erros cometidos por Israel, por Judá, por Jerusalém, continuam sendo os erros de hoje. E talvez, eu não vou ter a pretensão nem a arrogância de afirmar categoricamente. Eu acho no meu íntimo, mas para você, eu quero dizer apenas o talvez. Talvez a gente esteja assistindo o prenúncio dos juízos de Deus para os últimos tempos. E Ezequiel é uma forma de termos uma bússola de como devemos nos comportar em relação a isso. Porque ele preservou os seus, ele marcou a testa dos seus, ele preservou os justos, ele preservou os remanescentes. Ele vem falando disso tudo. Que possamos buscar caminho de justiça, atos de justiça, para sermos preservados também. Não porque somos melhores, nós não merecemos. Nós merecíamos o inferno, mas pela graça sois salvos. Mas precisamos, sim, agir, ter uma vida digna de quem foi alcançado por essa graça, para poder sermos chamados de noiva de Cristo. Amém, querido? Me ama, não me abandona, não. E eu te aguardo aqui no próximo episódio. Amém, querido? Fica com Jesus, querido.